Barbaridade. Aí que eu dizia. Aí que eu queria. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. A partir de agora, 21 horas. Rogerinho Alexandre, boa noite. Estamos iniciando aí pontualmente a nossa live de hoje com mais um ex-governador. Ontem nós conversamos aqui, aí o Lamba entrou. Tô aqui, Lamba. Tava cobrando a live, tô entrando pontualmente, 21, agora 21h01. Nós estamos fazendo uma série de lives com os ex-governadores do estado de Santa Catarina. Nós ouvimos aqui ontem o governador Paulo Afonso Vieira e nós ouviremos hoje o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, 3 vezes vice-governador, governador do estado. Boa noite, Rogerinho. Boa noite, todo mundo está entrando. O governador está entrando aí conosco já nesse instante para a gente conversar um pouco sobre a história, sobre a gestão de Santa Catarina, sobre o futuro de Santa Catarina, enfim, um apanhado geral, uma conversa muito bacana. Ontem já foi muito interessante, a audiência foi muito bacana, o Hélio, o Maico que estão entrando aí, a Tour SCCP13, que é o nome do Instagram aí, Luizinho que está entrando, todo mundo. Então nós vamos conversar a partir de alguns instantes, boa noite, Maico, com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Hoje, inclusive, completam-se 3 anos que o Eduardo foi empossado governador, né, no dia 6 de abril de 2018, ele era vice-governador e foi empossado governador. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que estejam me vendo bem também. Na verdade, tem gente que vai achar que não é muito bom me ver bem, né? Mas a ideia é que sim, é que vocês me vejam e me ouçam bem, porque vão ver e ouvir bem também o ex-governador Eduardo Moreira. Eu estou só aguardando ele entrar por aqui. Dorvanil também está por aí, o Richard, Tainá, todo mundo que está por aí, Rosemary, Paula Squinari, lá do Morro Grande. Estamos iniciando então a nossa live hoje com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, né, 3 vezes vice-governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Criciúma, deputado constituinte, né, no estado de no governo federal, deputado federal constituinte, ou seja, um daqueles e daquelas que criaram nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal. E nós estamos apenas aguardando que o doutor Eduardo, como é assim conhecido, porque é médico de profissão, cardiologista, entre para a gente iniciar a nossa conversa. Peço que vocês continuem aqui, clique no coraçãozinho, porque essa live vai atingir mais pessoas se vocês clicarem aqui no coraçãozinho no canto da tela. E eu quero aproveitar que o governador não entrou ainda para dizer para vocês que amanhã nós temos live de novo. Amanhã nós vamos conversar com o ex-governador Eduardo Moreira hoje. Amanhã com o ex-governador Raimundo Colombo, Realdinho, Estação Cocal presente, Marcelo Dalbol, William Nunes, presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia, enfim, todo mundo que está aqui. Nós já estamos iniciando, estamos apenas aguardando a entrada do ex-governador Eduardo Moreira, William Guizo, liderança aqui do bairro Quarta Linha, Sombrio também, porque trabalha lá, Jonas Vidal, uma liderança também que trabalha aí na DTT, Adriana Flores, da TV Sul, lá em Araranguá. Enfim, começando agora, nós vamos fazer a nossa live com o Eduardo Moreira, fizemos ontem com o ex-governador Paulo Afonso, e foi muito bacana, tenho certeza que hoje será também muito bacana, porque o doutor Eduardo, né, o ex-governador Eduardo Moreira, tem muita bagagem, muita história para contar, muita experiência para trazer. Vai ser uma conversa imperdível, não percam, continuem aqui. Eu tenho o prazer de tê-los por aqui e agradeço se puderem ficar. Eu olho para o lado às vezes, porque a gente precisa fazer o envio dos links aqui, né, para os grupos, para os contatos, para os amigos. Eu estou com o computador aqui no lado, ele não aparece, mas ele está aqui e eu também recebo mensagens. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta no WhatsApp, pode me enviar, se não quiserem fazer por aqui, ou se quiserem que eu leia ela, porque muitas vezes aqui na rolagem da live fica difícil. Eu peço que vocês me mandem no WhatsApp, quem tem o meu número aí, a maioria que está aqui tem, né? A maioria que está aqui tem. E eu estou sempre ligadinho aqui no WhatsApp, vou até fazer contato com o governador para confirmar que nós já estamos ao vivo e que estamos apenas aguardando a entrada dele para o início da nossa live. Todo mundo está entrando, muito obrigado. Estamos com 4 minutinhos aí que nós entramos no ar, somente aguardando o doutor Eduardo Moreira, que já estará conosco. Hoje à tarde, inclusive, me ligou para a gente, tá aí ele já. Eduardo Moreira, nosso sempre governador Eduardo Moreira, já vou chamá-lo para não perdermos mais tempo, aproveitarmos. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana e já tem um número legal de pessoas aí para a gente
iniciar, e eu tenho certeza que o número vai só aumentar com a entrada do governador delegado Marcos Campos Neves, Eduardo Bezerra, Paulo, Gesiel, opa, Daniel Formentinho entrando agora, e o governador entrando também, né? Boa noite, governador. Tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Opa, Tá? eu tô ouvindo bem o senhor, só a imagem está um pouquinho travada. Pois é, rapaz, eu tô com um problema de internet aqui, talvez eu procure um lugar melhor. Tá travado ainda? Só a imagem, mas o áudio está perfeito. Eu aqui, eu com a internet, eu desconectei da rede da casa, porque é um problema. Estou pela internet do celular, e está melhor que a da casa. Então vou tentar aqui fazer, tá? Espera aí um minutinho. Perfeito. Tudo certo. Boa noite, Ceia. Boa noite, todo mundo está entrando. Sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos com o governador Eduardo Moreira, ajustando, porque a live é assim mesmo, é ajuste ao vivo. Ajustando aqui a conexão de rede para a gente começar a conversa e não ter nenhum problema no meio. Melhor alinhar agora no começo. Agora melhorou. Agora eu vejo o senhor e ouço o senhor. Pelo menos eu vejo e ouço, né? Maravilha, então. Então vamos tocar isso aí. Vou desligar o resto tudo aqui, porque... Legal. Governador... Estou à tua disposição. Primeiro eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, né? A gente sabe que a agenda é extremamente corrida, mesmo não sendo mais governador, mas pela liderança que é, pelo que representa, né, no Estado e dentro do próprio partido também. Então, eu agradeci muito também ao governador Paulo Afonso, e eu quero agradecer ao senhor, porque também é um diferencial, né? Vocês não exercem hoje o cargo público, né, de cargo político, mas ainda assim dão demonstração de compromisso, né, de valorização às pessoas, disponibilizando um pouco do seu tempo, que poderia ser de aproveitamento com a família, para estar num espaço como esse. Então, muito obrigado pela disponibilidade, né? Hoje, uma data tão especial, 3 anos da sua última posse como governador. Isso. É verdade. Alexandre, eu tenho andado bastante. Ontem eu estive aí no Sul, estive em Lauro Miller, reunido com os 5 prefeitos do MDB da região carbonífera. Fui, voltei, cheguei de madrugada, então hoje já tive uma série de atividades com o senador Dário Berga, com várias lideranças do MDB. Amanhã estarei com o presidente da Assembleia Legislativa. Enfim, eu acho que a experiência adquirida em tantos anos de vida pública, eu não posso levar para casa, né? De alguma forma tentar ajudar aí o nosso Estado e o nosso país. Perfeito. Alegria de estar contigo aí. A alegria é toda minha e toda nossa, que está todo mundo comentando aí e comemorando aí esse momento. Então, muito obrigado, parabéns pelo aniversário de posse, né? 3 anos da posse do senhor como governador. A gente esteve lá, eu estive lá no centro, né, no centro de eventos, quando foi feito o ato, né? O ato anterior à posse na Assembleia Legislativa, mas uma noite muito bacana, muito bonita, a transmissão de posse, né? Do governador Raimundo para o senhor. E, inclusive, o governador Raimundo estará conosco aqui amanhã, né? Vocês estiveram juntos durante 8 anos. Mas, enfim, acho que, né, todo mundo está entrando, tem gente que está entrando aqui que é seguidor do senhor e às vezes, bom, o que está acontecendo aqui? Então nós tivemos a iniciativa e, na verdade, o governador Eduardo Moreira foi o primeiro que aceitou. Eu estava lá no Facebook, o governador estava interagindo nos comentários, eu fiz um comentário, ele me respondeu, né, muito solícito, isso já é demonstração de solicitude, me passou o WhatsApp nos comentários e a gente combinou a live. E aí, um amigo do MDB, o senhor deve conhecer, o Léo Felipe, filho do ex-prefeito Johnny Felipe de Uruçanga, ele me disse, por que tu não faz aí com os ex-governadores? O Paulo Afonso eu também tenho contato, posso encaminhar, e aí nasceu a ideia. Então, para quem não está entendendo o que está acontecendo, a gente teve a ideia de fazer durante essa semana inteira live com os ex-governadores do estado, onde esteve aqui o Paulo Afonso, hoje está o governador Eduardo, e até sexta-feira estarão aqui os demais, para a gente falar um pouco da história, que é importante, né? Mas também para que eles façam, o governador Eduardo, no caso hoje, faça uma análise, né, da gestão Moisés, gestão Daniela, do combate à pandemia. O doutor Eduardo vai ter um pouco mais né, de precisão, de autonomia para falar, porque é da área da saúde também. E uma conversa muito bacana, e falar um pouquinho também sobre o futuro. Ó, tá aí o Ademir Honorato, que é um defensor fiel aí da sua história, de todo o seu legado, sempre que pode falar bem do doutor Eduardo, como dizer. Eu estou vendo aí o Paulo Ferrarese. Exatamente. Campos, amigos de tantos anos, né? Afinal de contas, eu construí a minha vida profissional e política a partir de Criciúma, né? Então,
os meus vínculos, quer dizer, eu optei por Criciúma, meus 4 filhos nasceram em Criciúma, então tem um vínculo forte e é claro que poder transmitir um pouco da experiência vivida ao longo desses mais de 35 anos de vida pública, né, ocupando tantos lugares importantes, alguns mais, outros menos, mas sempre participando, elaborando, sendo um dos constituintes que elaborou a nova Constituição em 88, depois da lei que criou o SUS, eu era deputado federal em 1990, depois fui presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, lutando muito naquela época, em 92, pelo carvão catarinense, aí do Sul em especial. Enfim, depois, como tantas funções públicas que eu ocupei, e é claro que eu estava lendo tristemente as notícias hoje, o Brasil passou de 4.000 mortes pelo Covid hoje, e nas últimas 24 horas, e Santa Catarina 226 mortes, batendo recordes, cada dia que passa nos atemorizando a sociedade. Então, eu acho que essa oportunidade de nós discutirmos, viu, Alexandre? Eu acho que se eu puder contribuir, se 5 pessoas entenderem aquilo que eu estou falando, já valeu a pena a nossa conversa. Com certeza, eu tenho certeza que muitas mais, pela facilidade que o senhor tem de passar o que pensa, né? Pela fala muito tranquila e com propriedade que o senhor tem. Acho que eu pelo menos, estou focado aqui para aprender, assim como foi ontem. Todos os dias a gente tem que buscar entender e ouvir aqueles que sabem ou que já passaram, né, pelos diferentes espaços e que sabem a dificuldade que é e sabem a solução, muitas vezes, do que pode acontecer. Mas sobre a história, governador, acho que é bacana a gente trazer um pouco. O senhor muito bem disse, né, elegeu-se deputado federal, o senhor formou-se em medicina em Minas Gerais, né? E eu sei disso não porque ele no Google, mas porque sempre eu acompanhei muito o Ademirzinho, então a gente ouve muita história, conhece também o Kikão aqui, que é o irmão do senhor, que daí é engenheiro, mas formou-se lá com o senhor, né? Vocês são lagunenses, né, de nascimento, e foram para Minas, estudaram, o senhor veio fazer a vida de médico cardiologista, muito famoso, que era pelo bom trabalho reconhecido na cidade, e aí o senhor elege-se deputado federal, constituinte, como bem disse, né? Inclusive a Constituição está aqui atrás, não preparei a decoração para a live, né? Porque fica mesmo os livros como acadêmico de direito, a gente sempre tem, né? Tem que estar próximo deles. O senhor foi deputado constituinte e o senhor elege-se prefeito de Criciúma, fazendo uma gestão extremamente inovadora, né? O senhor faz obras que foram, até hoje são reconhecidas, né? Pelos avanços, e a principal delas talvez seja os terminais de ônibus, né, que não existia esse tipo de situação. Além disso, o Acélio Casagrande era o secretário de saúde, né, e o Ronaldo era o de obras, salvo engano, mas foram da gestão do senhor. O lançamento aqui, praticamente a criação do SAMU aqui em Criciúma, do programa de saúde familiar, que hoje é ESF, na gestão do senhor. Então o senhor inicia essa trajetória muito bacana sendo deputado e prefeito, né? Acho que o senhor pode falar um pouquinho dessa experiência, como é que foi, né, aqui em Criciúma, e que efetivamente o senhor iniciou sua vida profissional e pública, né, governador? É verdade. Eu nasci em Laguna, né? Então, com 12 anos, a nossa família, meu pai, minha mãe, eu e o Kikão, mudamos para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a minha irmã, casada com o Real do Guglielmi, mora em Criciúma até hoje, a Bernadette, e nós fomos para Minas, onde eu vivi uma parte importante da minha vida, na adolescência. Ficamos 12 anos lá. E sempre na minha cabeça a vontade de voltar para Santa Catarina. Quer dizer, catarinense, nascido em Laguna, eu queria voltar. Estava no coração, apesar de que os mineiros me receberam muito bem, a família do meu pai. E aí eu estudei, eu me formei médico muito novo, tinha 23 anos, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação, fazer residência em cardiologia e medicina do trabalho. Eu fui o primeiro médico do trabalho de Criciúma, com especialização, coisa tão antiga, que não era nem estado do Rio de Janeiro, era estado da Guanabara. Então, eu fui em Direito, em Medicina do Trabalho, na Universidade do Estado da Guanabara. Aí voltei para Criciúma, porque era uma opção de trabalho, as minas de carvão precisavam de um médico que trabalhasse nesse setor, eu fui. Enfim, aí fiz a minha vida em Criciúma, mas a minha família tinha origem política. Na década de 50, quando nós morávamos em Laguna, meu pai era presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mas o PTB do Getúlio Vargas, entendeu?
O meu avô lá de Minas era um homem que tinha uma estátua do Getúlio Vargas tomando chimarrão na sala dele, né? Então, o meu tio, irmão do meu pai, em 1966, 66, quando foi criado o MDB, ele foi candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo MDB, em sublegenda, com um engenheiro desconhecido chamado Itamar Franco. Eles acabaram ganhando a eleição, Itamar ganhou a eleição, meu tio tirou em segundo lugar, e eu naquela época, com 16 anos, entregava santinho, aquelas coisas todas, né? Mas eu fiz a opção, ou eu vou ser médico ou vou ser político. Fiz a opção pela medicina, cheguei em Criciúma, trabalhava muito em Criciúma, trabalhei no Sindicato dos Mineiros de Rio Maina, trabalhei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, trabalhei na Prefeitura de Criciúma, no Hospital São João Batista, na Carbonífera Metropolitana, trabalhava muito. E realmente foi um período importante da minha vida, me consolidei e fiz muitas amizades e muitas pessoas que eu atendia. Em 1982, na eleição para governo do Estado e para a Prefeitura de Criciúma, eu fui cabo eleitoral do Zé Augusto Ilse, né, que era do MDB, e mais alguns companheiros. E aí o Zé ganhou a eleição e eu fui sondado para ser secretário da Saúde de Criciúma, isso em 1982. Mas eu não tinha menor tempo possível, né? Aí agradeci o Zé e continuei na minha atividade de médico, até que em 86, estimulado pelo Realdo Guglielmi, meu cunhado, um empresário do carvão que era filiado ao MDB, um negócio que ninguém entendia, como é que o empresário, porque na época MDB era esquerda e a Arena era a direita, né? Então o Realdo, não, Eduardo, mas vamos, quem sabe, tu é nascido em Laguna, era casado com a mulher de Tubarão, é médico em Criciúma, então as 3 maiores cidades na época da região, tu pode, quem sabe, fazer. Aí fui candidato. Entrei, a mosca azul me picou, e aí eu fui muito bem votado, né? Fiz naquela época, em 1983, há 35 anos atrás, eu fiz 52.614 votos. Era voto para Chu na época, né? Há 35 anos. Aí fui deputado federal. E depois a gente entra na política pelos amigos e não sai pelos inimigos. Então aí construí carreira, sempre procurando fazer o melhor. Tive vitórias, tive derrotas, mas nunca desisti de participar da vida pública de Santa Catarina e até hoje estou aí. Pois é, o senhor aí foi prefeito posteriormente a isso, né? Ganhando o prêmio entre as 5 melhores saúdes do Brasil, salvo engano, Criciúma ganhou à época. Foi. Sabe por quê? Porque eu atendia no INAMPS, antigo INAMPS, depois virou SUS, ali perto do Detran, do Ciretran, ali na rua João Pessoa, né? E me incomodava muito, porque a fila começava logo depois do meio-dia, as pessoas entravam na fila para pegar um número para poder consultar com um especialista no dia seguinte. Então era um comércio, as pessoas ficavam ali para vender a fichinha. Então, aquilo me incomodava muito. Quando eu entrei na prefeitura como prefeito, eu acabei com essa fila. No primeiro dia, eu disse, olha, acabou isso, não vai existir mais, nós temos que garantir consulta com especialistas, a marcação será feita por computador, implantamos isso na época. O meu primeiro ato como prefeito, ainda na posse, foi impedir a cobrança de taxa que o Hospital São José fazia na época para atendimento no pronto-socorro, nas urgências e emergências. Meu primeiro ato. E o primeiro prefeito que nós pagamos os médicos plantonistas para ninguém da população pobre precisar pagar, né? E eu vi ainda há pouco, aí num dos que estão nos acompanhando, o Rui de Luca, o doutor Rui de Luca, que é médico, grande radiologista, sensacional. E quem me filiou no MDB de Criciúma foi o Rui de Luca, ele apareceu aí. Eu tenho num quadro no meu escritório a ficha minha de filiação no MDB, abonada pelo doutor Rui José de Luca. Então, eu queria resolver o problema de saúde. Então, Alexandre, você falou aí que a obra física mais visível da minha administração foi o sistema de transporte coletivo. É verdade, é uma obra gigantesca para a época, há 25 anos atrás, né? Agora, realmente, o meu investimento maior foi na área social, na área da saúde, com o programa Saúde da Família. Nós fomos um dos melhores, os primeiros do Brasil, éramos referência no Brasil.
tem essa atuação que nós implantamos em todos os bairros da cidade, e também merenda escolar, atendimento psicológico das nossas crianças, enfim, houve um investimento muito forte na área social que não é visto isso não é visível. O resultado é que as pessoas passam a ter melhor qualidade de vida, mas a obra física mais importante foi o sistema de transporte coletivo, que foi o primeiro integrado de Santa Catarina, e até hoje, apesar de nenhum prefeito ter continuado essa obra, porque tinha que fazer mais 2 terminais, ainda hoje é considerado o melhor sistema de Santa Catarina. Bacana. O senhor aí, fruto da boa gestão, elege o sucessor, Paulo Meller, em Criciúma, né? Elegeu, fez a sucessão, e muita gente diz que a sucessão é mais difícil do que a própria eleição, e de certa forma é mesmo, né? Porque é diferente pedir voto para si do que pedir para outro, né? A transferência, ela é muito dificultosa, mas o senhor teve esse êxito. Aí, inclusive, ontem nós lembramos aqui na live com o governador Paulo Afonso. O governador Paulo Afonso teve um problema no governo, que foi a questão da emissão de títulos, né? Ele explicou muito bem ontem aqui, para quem depois quiser entender, está salva a live com ele ontem, e depois foi inocentado em todos os tribunais, mas o problema político ele se criou, e eu, inclusive, ontem citei para ele um exemplo, né? Que como estudante do direito, e ele também é formado na área, um grande problema que eu enxergo, né, nessa questão do direito é a politização, ou a grande processo de mediatização dos processos. Né? A condenação social vem antes mesmo de existir ou de que possa existir, e o grande exemplo eu acho que é o ex-reitor da UFSC, Luiz Cancelier, que foi escrachado, que foi humilhado, né, pelas autoridades policiais e que não estava vivo para ver, né, a justiça declarar a sua inocência, porque cometeu suicídio, não aguentou a pressão. E eu comparei com o caso do governador Paulo Afonso, graças a Deus, né, não fez nada trágico, mas dentro do processo o senhor disputou as prévias com ele, e ele fez elogios ao senhor pela questão partidária, e entendeu, né, falando que entendeu o momento, e que também foi para uma eleição que achava difícil, mas também é de se entender quem está no poder que queira a reeleição. Né? O senhor foi para as prévias, ele acabou vencendo e perdendo a eleição em 98. O MDB perdendo para Esperidião Amin, né? Em 2000, o senhor disputa uma eleição em Criciúma, que o senhor começa a campanha muito na frente nas pesquisas, né? Todo mundo, a base, e não sei se o senhor reconhece isso, mas eu acho que sim, pelo que o senhor tem dito ao longo da história, ficou sossegado, dizendo, olha, já ganhamos, a eleição já está ganha. E parou de se pedir voto. E aí começaram a oposição a montar uma estratégia. Foi isso que aconteceu. E aí o senhor acabou perdendo uma eleição em 2000, correto, governador? Para prefeito em Criciúma. Correto. Isso foi um bom exemplo para dizer que nem eleição ganha, nem eleição perdida. Né? A eleição é fruto das consequências das ações durante uma campanha, do contato com a população, do convencimento. Acontece o seguinte, eu não queria ser candidato. O Paulo Meller, que era o prefeito, ele deveria ser candidato à reeleição. Mas o Paulo tinha um momento de desgaste, ele foi muito atacado pelo pessoal do Partido dos Trabalhadores da época, desgastaram o Paulo, eu tive que ir ser candidato contra a minha vontade. Eu estava de volta para a minha clínica, para o meu consultório, super feliz, super satisfeito lá. Eu queria continuar na minha vida. Aí, não, agora, tu tem que ser candidato a prefeito. E eu fui sem largar o meu consultório. Eu não queria ser candidato a prefeito. A minha vida, naquele momento, tinha uma outra direção. E, realmente, você ser candidato sem vontade de estar ali é algo muito desgastante. Porque uma campanha você tem que ter motivação, você tem que ter entusiasmo. Porque as pessoas percebem se você está entusiasmado ou não. E eu não consegui transmitir esse entusiasmo. Mas Deus foi generoso comigo. Né? Eu perdi a eleição de prefeito em 2000 e virei vice-governador em 2002, iniciando uma carreira estadual que me levou 3 vezes como vice-governador, 2 vezes assumi como governador, fui presidente do MDB de Santa Catarina por quase 10 anos. Enfim, eu tive uma ação e pude, nesse período, fazer aquilo que eu me propus na política, representar a região sul. A região sul, Alexandre, nunca teve tanta importância político-administrativa quanto na época que eu estive aqui em Florianópolis. Né? Nós tivemos secretários de Estado, o Ricardo Fabres, que hoje é vice-prefeito, foi secretário de comunicação do meu governo. O Ivo Carminati foi secretário de Planejamento e presidente da ECEPAR, secretário da Casa Civil da ECEPAR. O Valcir Beis Fontana foi secretário de Planejamento.
a Ada de Luca, secretária de Justiça, o Vampiro, secretário de Infraestrutura. Então, eu trouxe todo esse pessoal do Sul para ocupar. O Paulo Melé, presidente da IFA. Então, com isso, nós tivemos grandes conquistas. O Ronaldo Benedetti, secretário de Segurança Pública. Aí tem a penitenciária de Criciúma, masculina e feminina. Tem o anel de contorno, a via rápida. Eu estou dizendo Criciúma, mas se você for em Tubarão, se você for em Braço do Norte, se você for em Araranguá, tanto, né? Então, eu cumpri essa missão de bem representar o sul de Santa Catarina e eu estou, inclusive, fazendo o levantamento de tudo que eu fiz na região nesses 12 anos entre vice-governador e governador e quase 10 anos como presidente estadual do MDB, para mostrar que valeu a pena. Nós temos um projeto político que iniciou quando eu tinha 36 anos de idade, e aí deu uma série de frutos. Mas eu vi aí também, deixa eu dar um grande abraço no Ademirzinho, né? O Ademirzinho que você falou, mas é verdade. E ele é danado, ele vinha aqui, quando eu era vice-governador, trazer conquistas para a região dele da quarta linha, da região agrícola. Ele foi um vereador com uma atuação muito forte. Da mesma forma, Paulo Ferrarese, que teve grandes conquistas do governo do Estado na época, pela participação minha, por ele ter vindo sempre aqui, e eu estou vendo que eles estão participando aí. Então, Alexandre, política é para isso. Eu entrei na política, eu era um médico bem-sucedido, realizado, com 4 filhos pequenos, morando numa casa confortável em Criciúma. Então, eu entrei na política por opção, por decisão pessoal, para poder fazer mais, né? Eu posso hoje, aos 71 anos, dizer que fiz muito. Ainda não terminou meu trabalho, acho que ainda posso continuar ajudando a região, espero poder fazer isso. Perfeito. O senhor também foi presidente da Celesc, né, que eu acho que não acabou não comentando na segunda gestão do governador Luiz Henrique. Mas era exatamente isso que eu iria... Opa, desculpa. Alexandre Paulo Afonso, ajudando aí aquilo que você tinha falado, né? O Paulo Afonso, o que existiu foi uma tentativa de golpe. Eles não queriam tirar o Paulo Afonso. Eles queriam tirar o Paulo Afonso e o vice-governador José Augusto Ilse. Se queria tirar os dois, porque eles queriam... O Paulo Afonso foi o governador mais jovem, tinha 36 anos de idade, era um menino. E o Paulo Afonso era o melhor aluno da turma, passou em primeiro lugar no vestibular, ficou 2 anos nos Estados Unidos fazendo ciência política, em Massachusetts, né, no MIT, que é um dos melhores institutos do mundo de tecnologia. Então, o Paulo Afonso é muito inteligente, e ele veio, e aí a turma do outro lado não entendia como é que o menino daquele podia assumir o governo do Estado. E foi realmente uma tentativa de golpe. Eu era secretário da Casa Civil dele, estive envolvido naquele dia histórico dentro da Assembleia Legislativa, com briga física, com briga política, com polícia, com tudo que podia ter acontecido, porque era uma grande injustiça, e foi muito bom essa oportunidade que ele teve ontem contigo de tecnicamente explicar o que aconteceu, e realmente está tudo superado. Acusaram, mas não tinham nenhuma prova, tanto que ele foi inocentado pela justiça. Perfeito, exatamente. A deputada Ada de Luca está aí também conosco, o senhor acabou de citar ela, né, que foi secretária enquanto o senhor era vice-governador. O vereador Lucas Souza de Joinville, eu vi que passou aqui, que é um jovem, tem a minha idade, 23, 24 anos, foi eleito agora também passou aí, está nos cumprimentando. E exatamente isso, o senhor saiu da eleição de 2000, 2002, aconteceu justamente o contrário, o senhor participa de uma virada histórica, né? Luiz Henrique sai da prefeitura de Joinville, monta um plano com o senhor de vice-governador, o plano 15, a descentralização, e aí vence uma eleição que poucos acreditavam, né? Acreditavam que nem segundo turno haveria. Houve segundo turno, vocês venceram a eleição. O senhor, em 2006, aí fica um período de governador, o senador Leonel Pavan se torna vice, o senhor torna-se presidente da Celesc, Luiz Henrique se reelege governador, e aí tem um marco, doutor Eduardo, e o senhor mesmo conta isso, tenho certeza que contará em uma biografia, o senhor teve pelo menos 2 oportunidades de ser candidato a governador, né? E a última foi em 2018. Mas o senhor fez uma opção que foi a quem deixou o seu ego, vamos dizer, o ego de lado, deixou as vontades pessoais de lado, e fez a opção, primeiro, partidária, e segundo, em 2018, de gestão, porque o senhor falava, à época que assumiu o governo, que queria recolocar Santa Catarina nos trilhos, nos eixos, né? Todas as contas, as questões fiscais, e o senhor realmente fez demissões,
readequações, extinções, realmente fez aquilo que falou que faria. E o senhor, eu vi outro dia uma entrevista do senhor, que o senhor demonstrou um pequeno arrependimento, talvez em 2018, de não ter, talvez pelo menos em 2018, de não ter disputado a eleição, porque talvez seria o melhor momento do senhor para ter disputado a eleição como governador. O que o senhor pode nos falar sobre esses dois momentos? Em 2010, eu disputei as prévias internas do partido contra o prefeito de Florianópolis, Dário Berger, que era um vencedor. O Dário tinha sido 2 vezes prefeito de São José, 2 vezes prefeito de Florianópolis, tinha derrotado o Amin aqui, o Espírito Amin, em Florianópolis, na terra dele. E o Dário era um homem forte, mas eu ganhei pelo meu trabalho partidário. Eu tinha eu conheço os 295 municípios de Santa Catarina, conhecia os companheiros pelo nome, e eu enfim, ganhei as prévias. Só que o Luiz Henrique, que era o grande líder do MDB, ele foi o maior líder da história do MDB, ele não queria que o MDB tivesse, ele queria ser ele candidato a senador em 2010 e queria que nós nos juntássemos com o PSD e com o PSDB, com o Raimundo Colombo e com o Leonel Pavão, para formar uma grande aliança. Com o DEM na época, né, governador? Era DEM ainda, né? Exatamente. Democrata, na época era DEM, exatamente isso. Aí eu li que, não queria que eu fosse. E ele, Eduardo, vai de vice do Raimundo, em 2014 vai. Em 2018, tu é o nosso candidato a governador, etc. e tal. Então, eu entendendo, houve pressão, é uma história longa que eu conto, mas eu ia criar um problema interno. O Luiz Henrique não queria que eu fosse candidato a governador, ele queria que ele fosse o Senado junto com o Paulo Bauer e o Raimundo Colombo. Ele queria formar uma grande coligação. Qual era o objetivo político do Luiz Henrique, Alexandre? Vou contar para ti. Era isolar o Amin. O Luiz Henrique disse que o único ser que renuncia, o único ser vivo que ressuscita é o político. O político nunca está morto integralmente. E o Amin, ele achava que não estava morto. Então ele queria isolar o Espiridião Amin. Então ele queria juntar MDB, Democrata e PSDB. Aí o Amin não tinha para onde correr, ia correr para o PT, não dava. Ficou sozinho, isolado. E aí o Luiz Henrique, aí nós ganhamos as eleições em 2010, veio a Ângela Min, nós ganhamos o primeiro turno, Raimundo Colombo e eu, né? Então foi esse o entendimento. Em 2014 não tinha sentido eu ser candidato contra o Raimundo Colombo. Eu era o vice dele. E nós ocupávamos lugares importantes no governo. Nós tínhamos Secretaria da Agricultura, Secretaria da Administração, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, nós tínhamos a Secretaria de Infraestrutura. O MDB era a parte maior do governo, secretarias regionais, a maior parte. Aí, então, fomos à reeleição apoiando o Raimundo Colombo. Em 2018, era o combinado com o Luiz Henrique, eu seria o candidato a governador. E eu era o candidato a governador. Aí o Mauro Mariani porque queria ser candidato de qualquer forma. E ele dizia que ia disputar numa convenção, que não se entregava. E eu tinha o apoio da Câmara dos Deputados Federais do Ronaldo Benedetti. O Edinho Beis era contra mim, o Celso Maldaner, o Valdir Colato, o Peninha, que é meu amigão, e o Dário Berger. Estavam todos com o Mauro Mariani. Então, mas o melhor candidato naquele momento, em 2018, a governador, na ordem do MDB, em primeiro lugar, era o Udo Deller, que era o prefeito de Joinville, e o povo catarinense buscava um perfil diferenciado, perfil de um empresário. Ele queria sair um pouco da classe política tradicional em 2018. Aí o Udo não quis renunciar à prefeitura de Joinville. O Mauro, até o último dia, disse que eu vou disputar internamente. E eu percebi que eu ia provocar de novo um racha no partido. Aí chamei o Mauro e disse, então tu vai, Mauro. Tu vai, eu vou te apoiar. E só que ele teve uma campanha que acabou não sendo aquilo que se esperava. O marketing não foi o melhor possível. Então, não houve o entusiasmo das bases do MDB.
E o Mauro acabou tendo o desempenho que não foi aquilo que o MDB é capaz de mostrar em Santa Catarina, porque nós somos o maior partido. Aí surgiu o fenômeno Bolsonaro, que todo mundo votou em Criciúma, foi um Deus nos acuda, em tudo quanto é lugar. Surgiu o Gessé Lopes, deputado estadual, o Daniel Freitas, deputado federal, com votações expressivas, pessoas que não tinham expressão política. Hoje até tem pelos mandatos, mas não tinham, né? E aí surgiu essa turma nova, Ana Campagnolo, uma gentarada aí que ninguém sabia quem era, que não se elegia vereador. E, no entanto, passaram porque foi um fenômeno atípico no Brasil. E aí o Bolsonaro trouxe junto com ele o coronel Moisés, o comandante Moisés, que é o governador. E eu tenho uma frase, Alexandre, que tu guarda para ti, porque ela é verdadeira, ela me foi dita pelo doutor Ulisses Guimarães. Ele dizia o seguinte: Eduardo, a história não dá salto. A história tem que ser construída ano a ano, década a década, século a século. Então, quando dá um salto grande, dá errado. E aqui em Santa Catarina foi o que aconteceu. O Moisés, ele não tinha experiência administrativa. Ele não conhecia os meandros administrativos, que são complexos. Um governo de Santa Catarina é algo. Então, como é que é o histórico? O Espirideu Amin foi prefeito de Florianópolis, foi secretário de Estado, foi deputado federal, depois foi governador. O Raimundo Colombo foi 3 vezes prefeito de lá, ele foi deputado estadual, deputado federal, senador, foi governador. Luiz Henrique, 3 vezes deputado, 3 vezes prefeito de Joinville. A história é assim. Então, o Moisés chegou, ele está aprendendo com um carro andando em alta velocidade. Por isso, nós tivemos problemas aí nos últimos tempos, vocês têm acompanhado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse fenômeno de 2018 passou. Ele não se repetirá nas eleições de 2022, quando a população vai votar em políticos experientes, corretos, que possam fazer mais do que está sendo feito. Perfeito, governador. E exatamente, a gente entra propriamente na temática, que é sobre a análise da gestão. O senhor já deu mais ou menos, né, uma prévia do que mais ou menos foi exatamente, né? É a mesma leitura que todos têm da onda. Eu estou vendo aqui o vereador Gustavo dos Santos, de Laguna, filho do Enaldo. Os dois estão mandando um abraço para o senhor lá de Laguna, o Enaldo dos Santos, que trabalha na Celeste, duas pessoas do bem. Eu vi que o Gustavo tinha comentado antes. Gustavo, eu já iria falar aqui também do seu nome. Eu vi que o Edson Peruco, que também está por aí. Enfim, governador. E aí aconteceu essa eleição, ninguém conhecia o Moisés, né, mas foi para um segundo turno que era o Moisés ou era o Gelson Merizio. Né? E aí a população que era da onda e boa parte dos demais partidos que não foram para o segundo turno acabaram optando pelo novo. Isso foi nítido, né, governador? Acho que o senhor também encontrou isso nas bases, certamente, e as pessoas, a posteriori, deve ter contado isso para o senhor e quem votaram, né? Quando conversar sobre política fala isso. E aí começa efetivamente um governo, e o governador Paulo Afonso falou muito bem ontem, acho que o senhor deve concordar. O governador Moisés inicia o governo, mas não saiu do discurso da eleição. Ele monta um secretariado totalmente desconhecido, de pessoas que eram cabos eleitorais, e aí instaura-se, né, começa a pandemia, e aí começam a surgir os grandes problemas. O primeiro deles, aquela questão dos respiradores que não chegaram. E é por isso que ele está afastado hoje, né? Então, ele leva o primeiro susto naquele primeiro pedido, é afastado, dá uma guinada, né? Vamos dizer assim, em termos populares, leva um choque de realidade, e aí faz uma remontagem de secretariado, chama os partidos, o MDB, inclusive, hoje ocupa o secretariado, e da Daniela também agora, porque o deputado Vampiro foi convidado a ficar na Secretaria de Educação, o Partido Progressista também ocupa, alguns outros partidos também, né, ocupando o governo com espaço. E aí, mas dentro de tudo isso, há 2 períodos de muita estabilidade, que são os afastamentos. Né, a gente lembra que no período do Paulo Afonso, ele não foi afastado, né, isso foi impedido, o senhor lembrou muito bem, que na votação da Assembleia não chegou a se montar o tribunal misto, né, o tribunal de exceção, que se fala aí, né, na linguagem popular. Mas há uma grande instabilidade. E aí, o que eu pergunto para o senhor de início, como que o senhor avalia
essa questão do início do governo Moisés até o primeiro afastamento, essa questão dos secretários desconhecidos, o senhor que já esteve no poder, já fez a escolha e montagem de secretário, não só quando governador, mas como vice também, porque fazia as indicações das escolhas, o quanto isso atrapalhou o governador, porque, veja bem, o que eu entendo, né? Ele tinha experiência, mas podia chamar pessoas experientes para estar junto e entender um pouco, mas pelo contrário, ele decidiu cercar-se de pessoas com praticamente a mesma experiência que ele. Se estou errado, me corrija. Olha, tu está me ouvindo, de vez em quando há uma falha na Tô. nossa ligação. O que acontece é o seguinte, eu falei anteriormente, né? A história tem que ser construída. Nenhum médico chega a ter sucesso e reconhecido profissionalmente se ele não tiver feito uma residência médica, se ele não tiver tido experiência. Você vai atingir o auge numa certa etapa da tua vida. Então, apesar de alguns, ou poucos aí que te acompanham aí, que criticam os políticos, chamam os políticos de ladrões, há uma excessiva criminalização. Nós temos políticos sensacionais, dedicados, corretos, tem aqueles que não são. Mas você tem em toda a profissão, é claro. Então, as pessoas é que votam. Então, se há equívocos, as pessoas é que escolhem errado. Então, as pessoas têm que ser muito conscientes. O voto, Alexandre, tem que ser um voto muito consciente, não pode ser trocado por gasolina, por tijolo. Aquilo que acontecia no Brasil, que me parece que está sendo depurado e que está sendo melhorado. Então, as pessoas, eu vejo que tu gosta da política. Tu é um jovem e é necessário que os jovens participem da política. Não é possível que apenas os velhos participem. Então, os jovens têm que participar, tem que a renovação na vida ela é ao natural e na política também tem que ser ao natural. Jogar os experientes fora, não. Mas tem que ir substituindo gradativamente, misturar e adquirir experiência. Essa é a vida. Então, o Moisés, ele quando assumiu, ele se assustou com a vitória. Ele foi eleito num domingo à noite, eu era o governador, liguei para ele e disse, Moisés, você ganhou a eleição, vamos conversar, eu gostaria de fazer uma transição muito correta, muito decente contigo. E na segunda-feira, no dia seguinte à eleição, ele passou a tarde comigo, das 2 até às 6, né, da tarde, no meu gabinete, com as horas sozinhos, explicando como é que é o funcionamento de um governo, como é que funciona a casa onde mora o governador, como é que funciona o gabinete onde vai estar o governador, porque ele não sabia, ele estava chegando de repente, né? Então, procurei fazer isso com a equipe dele. O gabinete do vice-governador, como eu não tinha mais vice-governador, porque eu tinha assumido o governo, ele ficou com a equipe dele no gabinete que era meu de vice-governador, a 10 metros do gabinete do governador. Durante o dia a gente falava várias vezes, eu mostrava para ele as coisas. A equipe, preparei uma equipe de transição que deu todas as informações para ele. Então, uma coisa muito decente. Faltando 2 dias para sair, nos últimos 2 dias úteis do ano, ele já tinha decidido que o Paulo Eli, que era o meu secretário, continuaria secretário da Fazenda com ele. Eu assinei 2 decretos que aumentou a arrecadação do Estado em 2 bilhões de reais. Veja bem, a receita do Estado em 2019 foi de 3 bilhões e meio a mais do que em 2018. Em 2018 eu era o governador, em 2019 era ele. 1 bilhão e meio era o crescimento natural. 2 bilhões foi pelos decretos que eu assinei para auxiliá-lo. E ele nunca reconheceu isso, entendeu? Ele nunca teve esse reconhecimento. E quando ele inaugurou a ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, o Raimundo Colombo, que foi o grande responsável pelaquela obra, que hoje serve a nossa capital, não foi nem convidado, criou, na época, você sabe, criou uma situação de relacionamento mais complicado. Então, o Moisés começou achando que ele era rei da cocada preta, que não precisava dar satisfação para ninguém, que político nada prestava, que político não precisava, que era só botar coronéis, militares, foi o que ele fez. E coronel, militar, eles são muito bons,
mas para executar missões e funções que são delegados pelos chefes, né? E aí eles começaram a errar muito, e até o momento em que chegou nessa compra dos respiradores de 33 bilhões, que foi uma situação que fugiu ao controle do governador. Ele está pagando um preço altíssimo por causa disso. Eu não quero dizer que ele está culpado ou não, eu acho que ele deveria saber, deveria ter evitado aquilo. É muito dinheiro para que o governador não soubesse o que estava acontecendo. Se ele não soube, houve falha. Ele devia ter demitido o secretário da Fazenda no mesmo dia. Eu era governador quando deu um escândalo aqui do Aldo Rei Neto. Eu estava em casa, dormindo, era governador em 2006, quando me ligaram que a Polícia Federal tinha entrado na Secretaria da Fazenda do Estado por causa desse cara. Eu disse às 6 horas da manhã, prepara o ato de exoneração do cara. Exonerei. Então, o Moisés ele não exonerou o secretário da Saúde que comprou o respirador. Ele não exonerou o Douglas Borba, era secretário da Casa Civil, que tinha atuado na compra dos respiradores. Então, ele não tomou uma posição firme. Ele devia ter feito isso. É no mínimo que ele podia ter sido pedido para ele. Mas, de qualquer maneira, está vivendo um momento que para Santa Catarina não é bom. A Daniela assume, ele assume. Então, fica uma situação de dualidade de poder. Não é bom para ninguém. Isso não deveria estar acontecendo, mas é um fato real. O importante é que nós temos prioridades. O Estado, do ponto de vista financeiro, está muito bem, pela herança que foi deixada pelo secretário da Fazenda, que eu deixei, e nós temos algumas ações, porque o catarinense é diferente. Nós somos o melhor estado desse país. Nós temos a maior expectativa de vida. O catarinense vive mais do que qualquer cidadão de outro estado. Nós temos o menor nível de índice de analfabetismo, nós temos a maior geração de emprego do país. Santa Catarina é o maior exportador de carne de porco do Brasil, é o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil. Nós somos um grande estado com uma economia diversificada. Você tem vários tipos de atividade industrial, comercial, de todos os tipos. Então, Santa Catarina, o governo não deve atrapalhar, deve auxiliar e tirar os impedimentos. É o que está acontecendo. E agora é foco na pandemia, é foco no Covid. Nós temos que cuidar do Covid-19, que está ceifando vidas. Nós temos que esquecer um pouco o resto do Estado, as outras atividades, e concentrarmos em resolver ou encaminhar soluções para diminuir o número de mortes e de doentes dessa doença terrível que está no nosso Estado, e no nosso país, e no mundo. Perfeito, governador. Eu vi aqui agora o Thiago Silva, que foi vereador em Floripa pelo MDB, hoje é coordenador do PROCON estadual, está aqui parabenizando pela live. O Dr. Jefferson Monteiro, que está vereador hoje, né? Dizendo todo o respeito que tem pelo grande homem que o senhor é, dizendo que a sua história se confunde com a história de Criciúma. A Marlizinha também, que é uma liderança do MDB aqui na cidade. E exatamente isso, né? A gestão Moisés tem esse grande problema, que é esse problema de poder, talvez essa falta de ação que o senhor comentou. E, na verdade, se for observar o voto, e eu acompanhei a sessão do julgamento, o voto dos desembargadores, que votaram todos contra o governador, ou todos pelo afastamento do governador, praticamente todos, o reconhecimento foi esse, né, que foi o crime por comissão imprópria. Não ele cometeu por forma dolosa, mas ele precisava saber, ele agiu de forma culposa por não agir, exatamente por falta de agir. Então foi efetivamente isso que fez com que os 5 votassem pela aceitação do processo, que vai ter o julgamento do mérito em breve, né? E se não houver troca de voto de um dos 4 deputados, ele volta ao poder, mas se houver, ele é impeachmentado, né? Falando de uma forma bem popular. Sobre essa questão da pandemia, exatamente, eu acho que a gente pode tratar disso agora, né? Na questão da pandemia, acho que a nível Brasil, a nível Estado também, o senhor vai ter tranquilidade para falar, eu tenho certeza. A nível Brasil, a primeira coisa que, acho que primeiro a nível Estado, depois a nível Brasil. A nível Estado, nós tivemos esse primeiro problema dos respiradores, que foi, né, inclusive, eu tinha lido por cima, mas acompanhando a votação de um desembargador, eu fiquei até meio surpreso, porque houve a dispensa de licitação, e tudo bem quando há uma situação de calamidade pública, né, de emergência,
isso está previsto em lei, o governador tem autonomia para fazê-lo, sem problema nenhum. Mas o que me surpreendeu, governador, foi o seguinte: o pagamento dos 33 milhões ele foi feito antes mesmo da assinatura do contrato com a empresa, e o CNPJ da empresa, que é a Veiga Média, ele não tinha nas suas atribuições esse tipo de função. E foi isso, na verdade, que deu muito embasamento para o voto de aceitação deles, porque faltou a ação do governador. Mas na questão da pandemia, como o senhor avalia a gestão Moisés, a gestão do secretário, acho que é Elton Zeferino, né, que é o secretário da Saúde, como que o senhor tem avaliado? Nós temos visto aí falta de leitos, né, o 100% da lotação durante muito período, até dias atrás, faltando leito em todas as regiões do estado, né, esse número de mortes extremamente surpreendente, que o senhor citou há pouco, hoje, né, mais de 200 mortes apenas no nosso estado, então um número muito alto. Como é que o senhor avalia essa questão e o que o senhor faria de diferente se estivesse à frente do governo do estado nesse período e nessa dificuldade da pandemia? Ô, Alexandre, e os amigos que estão nos acompanhando, né? Quando veio a pandemia, em março do ano passado, quando todos nós nos adaptamos, meu Deus, surgiu essa situação no mundo inteiro. O Brasil, nós tivemos a, a sorte de ser avisado anteriormente, porque isso começou na China, depois foi para a Itália em janeiro do ano passado, de 2020, depois foi para a Espanha, depois na França, e no Brasil chegou em março, começou a chegar em março, no nível crescendo assim, começou com poucos casos, poucas mortes, mas realmente nós tivemos aviso de outros países, ó, vai chegar aí, se preparem. E nós nos assustamos, todo mundo se assustou. E realmente, em função do susto e da inexperiência, da vontade de acertar, eu não condeno as pessoas, eles tentaram fazer o melhor possível. E, às vezes, de forma assodada, como foi em Santa Catarina, a famosa compra dos respiradores, Alexandre. Porque se negava o fato de que as pessoas iam morrer por falta de ar, sem assistência. Então, não tinha respiradores. A VEG estava desenvolvendo respiradores, outras empresas estavam desenvolvendo, e nós não tínhamos respiradores, era um susto danado. Depois, aquele susto acabou sendo levado a erros em muitos estados brasileiros, inclusive em Santa Catarina, que, de forma assodada, compraram respiradores de uma empresa de fundo de quintal. Aí, a inexperiência, a sacanagem, porque aí tudo se misturou. Os caras queriam ganhar dinheiro, os caras que venderam por 33 bilhões, gente que comprou também estava levando algum tipo de vantagem. Então, tudo isso levou a essa sucessão de erros e até hoje os 33 bilhões foram e os respiradores não vieram. Então, mostrou como oportunistas surgiram agora na questão das vacinas. Então, no afã, surgiu gente que dando injeção de soro fisiológico como se fosse a vacina, gente vendendo, gente sendo presa. Então, esses oportunistas têm que ser severamente punidos. Aqui em Santa Catarina, tem que ser punidos esses que não é possível que a polícia não encontre. Onde é que está o dinheiro? Siga o dinheiro. Os 33 milhões saíram de um lugar, eles devem estar em algum lugar. É só seguir onde é que eles foram, onde é que ele foi. Né? E a polícia chegar a uma conclusão e punir os culpados. Isso tem que ser feito. Com relação à pandemia, eu acho que houve muitos erros. Muitos erros. Né? Aí, o Acélio Casagrande, secretário da Saúde de Criciúma, eu ligava para o Acélio e dizia: Acélio, se uma pessoa vai consultar num posto de saúde em Criciúma, com tosse, com febre, com dor de cabeça, com dor torácica, com o que ele sai? Aí o Acélio sai com uma receita. Falei, está errado, Acélio, tem que sair com o medicamento. As pessoas são pobres, não têm dinheiro para comprar a hidroxicloroquina na época, a azitromicina, porque geralmente dava em mais de uma pessoa da família. Então, saía com receita de dipirona ou com receita de paracetamol, que é o Telenol. Então, tinha que sair com a receita, não, com a medicação na mão. As pessoas tinham que ter a azitromicina,
Se a prefeitura resolvesse dar hidroxicloroquina, como algumas deram, sair com a hidroxicloroquina. Se fosse o caso, sair com a ivermectina. E todo mundo questiona isso. Mas as prefeituras que usaram tiveram sucesso. O caso mais recente foi Chapecó. O João Rodrigues. O João Rodrigues é um figuraço. Todo mundo conhece o João. O João, no ano passado, em dezembro, ele ia assumir. Não, aqui não tem que fechar nada. Liberou tudo. E Chapecó passou por uma situação dramática. E o João, o que é que ele fez? Ele decretou lockdown por 14 dias. 14 dias ele fechou tudo. E o João montou lá, não um hospital de campanha, ele aproveitou uma estrutura que já existia, como em Criciúma, o hospital de Rio Mânia foi aproveitado também, e começou a dar. As pessoas que chegavam com sintomas e ele fazia teste positivo, saía com medicação na mão, não saía com uma receita. Porque não adianta da receita, a pessoa não vai comprar, não tem dinheiro. Então, foi assim que eles conseguiram diminuir de forma importante o caso mais recente, que foi em Chapecó. Isso foi que eu defendi desde o primeiro dia. Não tinha que dar receita, tinha que dar o medicamento. O poder público, porque não faltou dinheiro. O Bolsonaro, que cometeu um monte de erros nessa pandemia, teve erros gravíssimos na pandemia, mas ele cometeu grandes acertos. Um deles foi ele inundou o país de dinheiro. As prefeituras do país, as prefeituras, os municípios, receberam muito dinheiro do governo federal para atender as pessoas. E, no fim, o atendimento não era integral. Então, não adianta tu só ter o hospital. Tu tinha que impedir que as pessoas precisassem ir para o hospital. E só tratando precocemente, como todo mundo fica falando agora, esse tratamento precoce, e identificando com testes em grande número para isolar as pessoas contaminadas por Covid. Enfim, parece-me que estão encontrando esse caminho tardiamente, porque hoje, infelizmente hoje, o Brasil bateu recorde, mais de 4.000 mortes, e Santa Catarina bateu recorde, mais de 200 mortes nas últimas 24 horas. É necessário intervir. A Carmen está aí, secretária de Estado da Saúde. Ela é uma mulher competente, ela conhece a burocracia pública, ela é enfermeira por formação profissional, ela sabe como atender os pacientes. Espero que a Carmen tome medidas mais fortes que diminua a incidência de transmissão e de doença. Perfeito. Inclusive, governador, exatamente sobre essa questão, né, da estabilização, das tentativas, né? Hoje eu li por acaso, o governador Flávio Dino, que é governador do estado do Maranhão, ele fez uma reclamação, porque os governos do estado fizeram um consórcio para a compra de vacina, né, uma vacina russa, e segundo ele, uma reunião que durava cerca de 3 horas com a Anvisa disse para os governadores que precisava ir até a Rússia para avaliar e autorizar a importação das vacinas. Não é nem a análise em território nacional, mas a própria importação. E ele estava reclamando, porque, citando inclusive as leis federais e resoluções da Anvisa que permitem, né, que não precisa de autorização imediata da Anvisa para importação a vacina Sputnik, que é a vacina russa. Então, hoje, a gente encontra ainda muita dificuldade, a gente, né, porque não depende, às vezes, do próprio presidente, não depende do próprio governador, falando mais a nível federal, né, e aí a gente, ao desencontro de informação, tudo é muito novo, tudo é muito difícil e realmente precisa se encontrar um norte, né, precisa se encontrar uma uniformidade, eu acho, né, governador? Como o senhor disse, a uniformidade é o quê? Vamos fazer o teste de massa, vamos fazer a entrega do medicamento, vamos fazer... Então, precisava que se agisse dessa forma, né? A verba veio, dá para agir de uma forma, vamos agir, então vamos fazer de uma forma uniforme. Eu acho que é exatamente isso que o senhor falou. Projetando, governador, e aí eu acho que está feita a análise do que poderia ser feito de diferente, projetando 2022. Conversava ontem com o ex-governador Paulo Afonso e faço a mesma pergunta para o senhor, saber se o governador Moisés volta. A tendência é que volte, mas certeza nós teremos somente após a votação do Tribunal Misto. Né? Então não dá para saber, por exemplo, se o governador Moisés é candidato à reeleição, porque nós não sabemos nem se ele estará elegível para a eleição do ano que vem, haja vista, né,
a questão legal de proibição daquele que sofre o processo de impeachment de inelegibilidade de 8 anos. Mas em fazendo essa conjuntura de ele voltando, como é que o seu projeto 2022, e para além disso, falando a nível de governo do Estado, onde o seu nome se projeta para 2022? Nós temos ouvido muitas coisas sobre o seu nome. A principal delas, e que eu acho que é a unanimidade, é que o senhor estará no cenário. Mas aí a gente ouve que o senhor pode disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, que o senhor pode disputar uma cadeira na Câmara Federal, que o senhor pode disputar uma cadeira no Senado. Inclusive, eu vi aqui que o Richard da Soler comentou isso perguntando. Então, são duas projeções. Primeiro, o que o senhor enxerga para 22, sobretudo na questão do MDB, haja vista, né, que em 18 o MDB diminuiu a bancada federal, né, acabou não participando na gestão do Estado, diminuiu, né, no Senado também conta com apenas um senador. Então, como que o senhor projeta tudo isso? Como que o senhor veja, né, a questão do partido e a questão da gestão do governo do Estado para as eleições de 22? Bem, Alexandre, serão eleitos políticos, né? Por mais que os políticos sejam criticados, criminalizados, todo mundo é agredido, a justiça está muito afoita, às vezes destrói a biografia construída ao longo de muitos anos por uma decisão. Você citou o caso do Luiz Carlos Cancelheiro, o Cal, que eu conheço há 40 anos, conheci há 40 anos. Né? Então, eu acho que nós temos que ter cuidado com essa criminalização, porque as decisões sempre serão políticas. As decisões de enfrentar essa pandemia que nós estávamos falando, a decisão é política. Se acertou e errou, a decisão foi política. Não é verdade? Então, aí o Brasil hoje radicalizou. É de direita ou de esquerda. É claro, a história do mundo mostra que o correto está no centro, nunca está nos extremos. Então, nós estamos vivendo um momento de extremo, radical. Se você fala do Bolsonaro, o pessoal vem pro pau, vem xingando. Se tu fala do Lula, o pessoal vem xingando. Então, há uma excessiva radicalização que não leva a lugar nenhum. Eu acho que nós temos que construir uma situação consensual, equilibrada, de centro, para a gente tirar o Brasil dessa situação difícil. Claro que, volto a dizer, o Bolsonaro cometeu alguns acertos, indiscutivelmente, também não há para criticar tudo, mas cometeu muitos erros, notadamente com relação à vida humana, me parece que ele deixou num plano secundário. Então, precisamos refletir. Mas quem é que vai ser eleito ano que vem? Em Santa Catarina, são políticos. Quais são os candidatos possíveis? O Jorginho Melo, alguém colocou aí que ele vai ser, mas escreveu o nome dele errado. O Merizio, o Jean Loureiro, o Dário Berger, do MDB, o Antídio, lá de nosso prefeito de Jaraguá do Sul. São nomes que estão no processo político. Não vai haver surpresa na próxima eleição. Não surgirá um novo Moisés, entendeu? Porque as pessoas viram que a experiência ela é fundamental. Então, eu acho que nós teremos uma eleição muito mais racional em 2022 do que tivemos em 2018. Isso, de alguma forma, já se manifestou em o ano passado, em 2020. A reeleição do Clésio Salvaro, a reeleição do Jorge Có, a reeleição do Jairo, lá do Balneário Rincão, a reeleição do prefeito de Morro da Fumaça, a reeleição do prefeito de Uruçanga, lá lá em Lauro Miller entrou a Sayonara, porque o prefeito teve problemas sérios. Então, o que é que as pessoas procuraram? Procuraram experiência. Eles não quiseram fatos novos da política. Esse é o fato real. Né? O Fernando de Favre elegeu em Cocal do Sul, mas os dois são políticos, né? Nenhum fato novo surgiu. E assim é que eu quero dizer que é o que vai acontecer na eleição de 2022. Será um político. As pessoas vão ver quem é que tem experiência para administrar o nosso Estado nesse momento grave, porque pós-pandemia, e Deus queira que todos os catarinenses sejam vacinados esse ano e que nós possamos entrar em 2022 livres dessa pandemia, ou pelo menos muito atenuada. Né? Então,
E aí vamos escolher o catarinense, o brasileiro em geral, eles vão escolher, puxa vida, pós-pandemia, a situação econômica é grave, nós precisamos recuperar o turismo, precisamos recuperar o emprego, o setor de eventos. Então, precisa de alguém com experiência. E os experientes são esses nomes que eu acabei de falar para ti ainda há pouco, né? Eu acho que vai ser assim. O Eduardo Pinho Moreira, eu tenho 71 anos de idade. Graças a Deus, não tenho nenhuma comorbidade. Não peguei o Covid também, graças a Deus. Me cuidei, a minha mulher pegou, minha filha, o marido, minha nora, enfim, tivemos pessoas próximas aqui da família, mas eu não peguei. Espero não pegar, já tomei a primeira dose da vacina, dia 15, agora devo tomar a segunda. Espero ter uma imunidade para eu poder me movimentar. Ontem eu fui em Lauro Miller, na casa da prefeita Sayonara. Estava a prefeita Sayonara, estava o prefeito Jorge de Orleans, estava o prefeito Jário do Rincão, o prefeito Valério do Treviso e o Fernando de Cocal do Sul. Todos os 5 tiveram Covid já, né? O marido da Sayonara, o Bora, também teve. Então, eu estava com barreiras, por isso que eu fui, né? As pessoas tinham dado, teoricamente, não estão infectando mais, né? Então, é isso que eu quero. Eu quero fazer a vacina para poder percorrer o estado, começando pela região sul. Semana que vem, eu quero ir no Vale do Araranguá, reunir com as principais lideranças, para saber quais são os próximos passos políticos do MDB do Sul de Santa Catarina, que foi o MDB mais forte do estado. Por isso o Zé Augusto foi vice-governador, eu fui 3 vezes. Por isso, eu falei há pouco, nós ocupamos tantos lugares importantes com a Ada De Luca. O Valmor De Luca foi presidente da Casan, a Ada secretária de Justiça. Vou repetir aqui, o Ronaldo, secretário de Segurança, o Vampiro, secretário de Infraestrutura, o Paulo Guilherme, presidente do DEINFRA, o Ivo Carminati, secretário, o Ricardo Fábio, secretário, o Vaci Fontana, secretário, o Altair Guide, na época do governo, que não foi secretário nos governos do partido dele, foi secretário de planejamento do governo Luiz Henrique. O Luiz Henrique falou comigo, falou, o Altair é um homem experiente, vamos colocar o Altair no governo, que ele só vai ajudar. Então, eu só valorizo o Sul entender isso. Precisamos ocupar espaço político, porque senão as decisões ocorrem ao largo da nossa região, e aí a gente só vai de carona com os outros, né? Então, eu estou vendo aí, tudo isso que eu citei aí, vários candidatos a governador, não tem nem o nome do Sul. Não é verdade? O Jorginho foi eleito na última eleição, né? Jorginho Melo. Aí citei o nome do Gelson Merizio, citei o nome do Dário Berger, do Andonélio de Jaraguá do Sul, né? E não citei nenhum nome do Sul. É uma pena que o Sul não tenha um nome hoje que possa estar no contexto político de Santa Catarina, porque seria importante para a região, para que as conquistas que aconteceram, elas se consolidem cada vez mais. Então, torço pela região. Agora, o que é que o Eduardo vai ser? Depois que eu fizer esse roteiro, a partir de maio, que aí eu já estou vacinado e espero estar imunizado, e aí, um dia, se tu me perguntar, eu te digo. Mas, com certeza, eu estarei no processo político. Não é justo que eu tenha sido deputado federal constituinte, deputado federal, prefeito de Criciúma, secretário de Estado, presidente da Celesc, 3 vezes vice-governador, 2 vezes governador, que eu leve isso para casa. Vou ficar lendo livros ou internet, cuidando dos meus netos. Não, né? Essa experiência adquirida tem que ser colocada em favor dos catarinenses. É o que eu pretendo fazer, em especial do Sul, que é a região que eu represento. Perfeito, governador. Não sei ainda, Alexandre, isso eu vou te dizer depois. Beleza, a gente aguarda aí para saber aí o que o senhor... o que eu disse, o senhor está lá no processo, a gente ouve muito, vai saber em breve, então, o que vai ser. Tá bom. Governador, eu quero... Estarei. É um fato real. Desculpe interrompê-lo. Não, à vontade. Mas eu quero agradecer o senhor, né? A gente, né, já deu o nosso tempo aí de uma hora
1h05, acho que foi uma conversa muito proveitosa. Eu vou passar para o senhor fazer, né, as suas despedidas aí também, mas eu quero fazer a minha, primeiro agradecer o senhor, agradecer, né, mais uma vez o governador Paulo Afonso. Eu quero lembrar todo mundo, aproveitar o espaço, tem gente aqui que me segue, tem muita gente que segue o senhor, para dizer que nós estamos fazendo, né, aqui no meu Instagram live com todos os ex-governadores para ouvir um pouco da história, da experiência e, sobretudo, analisando a gestão de Santa Catarina, analisando a questão do Covid e o futuro. Nós tivemos aqui ontem com o governador Paulo Afonso, está salvo aqui no meu perfil para quem não assistiu, queira assistir. Da mesma forma, quem está entrando agora e às vezes não assistiu inteira, vai ficar salvo no perfil também a live com o doutor Eduardo Moreira. Amanhã, às 21 horas, estará aqui o governador Raimundo Colombo. E se vocês quiserem e puderem estar aqui, será também mais um momento muito importante. O ex-vereador Mundinho Marques de Morro da Fumaça está mandando também um abraço aí para o senhor. Mas eu quero agradecê-lo, né, assim como eu fiz no início, eu quero lembrar aqui, porque no início tinha menos gente do que tem agora. Mas o senhor não ocupa hoje nenhum cargo público, não teria obrigação de estar durante mais de 1 hora aqui em um espaço como esse, né? Mas mesmo assim o fez. Isso é demonstração, né, de seriedade, é demonstração de que está sempre disponível realmente para colocar a experiência à prova, para dar a opinião, para mostrar o caminho, para trazer a sua experiência de uma longa vida pública, né, de uma vida muito exitosa, de grandes cargos, de grande liderança que é. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Desejo para o senhor muito sucesso, muita saúde, né? Que a segunda dose venha logo, que ela surta o efeito que a gente espera que surta, de imunização, e que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida contribuindo para o sul de Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, por que não? Quem sabe estando no Senado ou na Câmara dos Deputados, né? Mas muito obrigado, governador, e só mesmo gratidão por esse momento, esse espaço. Passo para o senhor também a fazer os seus agradecimentos. Tá bom, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante conversar. Aquilo que eu falei, as experiências têm que ser trocadas. Amanhã você vai ouvir o Raimundo Colombo, extremamente experiente. Raimundo é um homem que conhece, vocês vão gostar do Raimundo. O Raimundo é uma figura do bem, como o Paulo Afonso, que foi cristianizado, foi marginalizado, um homem de bem, com alta formação intelectual. Eu acho que essas opiniões são importantes, porque, no fundo, todos nós queremos fazer o bem para as pessoas, né? Ninguém está aqui para não fazer o melhor. Então, eu torço, as pessoas têm que continuar se cuidando, usar máscara, isso é fundamental, o álcool gel, porque o vírus ele não anda sozinho, né? As pessoas é que carregam o vírus, então elas é que vão transmitir. Então a questão cultural, aqui essas festas que aconteceram em Florianópolis, final de semana de feriadão, lá no Café de la Musique, um negócio horroroso, quer dizer, uma falta de respeito com a saúde e com a vida das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ser, questão cultural. Vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento social e torcer para que as vacinas cheguem com mais rapidez e que nós possamos imunizar com muita rapidez todos os catarinenses e brasileiros. Essa vai ser a grande notícia de 2021 e, se Deus quiser, em 2022 nós escolheremos os melhores para serem deputados, governadores, presidente da República, enfim, para a gente poder construir um país melhor. Por isso eu estou na política. Um abraço, Alexandre. Boa sorte aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu, governador. Obrigado a todo mundo que interagiu conosco aí também. Um abraço. Um abraço.